Pedimos a você que nos acompanhe no canal do YouTube, se inscreva aí, dá seu joinha para incentivar a palavra genuína ser levado ao coração das pessoas, o evangelho de Cristo ser divulgado. Você também tem essa determinação missionária, porque basta você curtir, né? Você ou fazer seu comentário, ou se inscrever, ou dar seu joinha, você está ajudando que nós levemos esta palavra adiante. Então, estamos falando sobre o livro dos apóstolos. Depois da morte do Estevão apedrejado, então o diácono que começou a se destacar foi o Felipe. Felipe levava a palavra de Deus por onde ele ia, por onde ele ia. Veja que Jesus constituiu 12 apóstolos e depois foram substituindo, depois da traição de Judas, Matias foi substituído, depois eram poucos para a grande multidão que precisava receber as benesses, né? Os donativos, as ajudas para a manutenção daqueles que seguiam a Jesus. E daí foram constituídos os apóstolos, os diáconos. Estevão, Felipe e outros, Nicanor, etc. Felipe se destacou. Então, Felipe vai caminhando e ele ouviu a voz dizendo: Felipe, vai, segue aquele eunuco que é centurião da rainha de Candice, de lá da Etiópia. E ele foi, acompanhou o carro e viu que o eunuco estava lendo ali aquela palavra de Deus na passagem do profeta Isaías. E ele não entendia nada do que lia. Então, o Felipe, que acompanhava ali ao lado, disse: por acaso você entende que você está lendo? E o eunuco disse: não, não tem ninguém para me explicar. Convidou então para que Felipe sentasse ali no carro dele e foram caminhando. E Felipe explicando aquela palavra, explicando, e falando sobre Jesus. Ele ficou maravilhado e decidiu, já que ele era um homem bom também, ele fazia caridades, ele procurava seguir a Deus. Então ele disse: eu também quero isso para mim. Passava próximo a um rio e ele disse: será que eu posso ser batizado? E Felipe disse: se você crê, então você pode ser batizado, é legítimo. Ele disse: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Mandaram então parar o carro e eles desceram, Felipe e eunuco, e ele desceram as águas ali e Felipe batizou ao eunuco. O eunuco saiu dali maravilhado, em júbilo, com grande alegria. Estevão foi arrematado para outro lado, outro local, continuou ali falando o evangelho, pregando. O que eu quero dizer é que, primeiro, não é tão somente os apóstolos que podem levar esta palavra genuína, mas quando ele constituiu outras pessoas, então nós estamos inseridos nesse meio das pessoas que podem levar a palavra de Deus e devem, e cada dia conhecer mais e mais a palavra, porque ele diz
o meu povo perece por falta de conhecimento da palavra. Então, quando nós nos dispomos a estudar a palavra, nós estamos nos fortalecendo e podemos fortalecer a todos. Todos que precisam desta palavra de Deus. E certamente somos todos nós. Nós todos carecemos desta palavra. Dali, eles continuaram ali na Judéia, na Jerusalém, Cesaria, Cirene, várias cidades. E tinha um sacerdote não, um centurião, que ele era grande perseguidor daqueles que seguiam a palavra. E esse cara se chamava Saulo. Ele pediu autorização ali no sinédrio, no tribunal, que ele, por onde ele fosse, se ele encontrasse, seja mulher, seja homem, qualquer um que proferia a palavra de Jesus, ele estava ali com a ordem de dizer, vou prender e levar diretamente para o tribunal, para os sumos sacerdotes. E ele estava a caminho de uma cidade chamada Damasco. Nesse caminho, pronto para perseguir, prender os que seguiam a Jesus. E naquele caminho incidiu uma luz imensa sobre o Saulo. E naquela luz se ouviu uma voz dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo perguntou, quem é o Senhor? De quem é essa voz? Quem é que está falando? É Jesus, aquele que você persegue. Automaticamente Saulo caiu de cara no chão. E quando ele se levantou, não podia mais enxergar mais nada. Teve que ser levado pelos braços até o destino que era Damasco. E lá a voz dizia também para ele que ele ia para uma casa e naquela casa ele ia ficar ali. E ficou orando Saulo nesta casa. E sem visão nenhuma, sem enxergar nada, durante 3 dias. Lá na casa de um cara que era um diácono chamado Ananias. Ananias teve uma visão em que o Senhor dizia para ele, vai, aquela casa ali da rua da direita, entra lá e vai encontrar um homem chamado Saulo, que é conhecido como Tasso. E ali você coloca a mão sobre os olhos dele, para ele tornar a ver, e batiza ele com o poder do Espírito Santo. E assim foi. Chegando ali na casa, viu Saulo e Ananias consigo próprio e com Deus tete a tete ali, disse, mas meu Deus, esse cara aí é quem persegue os teus, quem tem um papel que o tribunal deu, dando ordem de ele matar, perseguir, prender e levar para o sumo sacerdote.
sempre foi um dos grandes perseguidores daqueles que servem ao Senhor. E ele, naturalmente, questionou a Deus, porque diz, poxa, meu Deus, o senhor não está vendo não que esse cara aí, que o senhor quer chamar, ele é tão errante. Será que ocorre isso com sua vida? Com minha vida? As pessoas questionam, mas como essa mulher veio aqui para seguir a palavra de Deus, seguir a Jesus? Ela só faz as coisas erradas. Só fez as coisas erradas. Mas Jesus disse, é ele mesmo, colocou as mãos sobre a vista de Saulo, caiu como se fosse escama, e ele tornou a ver e foi batizado com o Espírito Santo. Naquela cidade ali de Damasco, ele pregava com intrepidez, com ousadia, pregando que Jesus era o Cristo, era o Filho de Deus. Mas o povo desconfiado. Vai desconfiar de você também, poxa. Não é aquela, não é aquele que tinha uma vida errada. Vai desconfiar do que nós pregamos. E com o Saulo, que tinha uma trajetória realmente de perseguição, o povo vai aceitar esse. E Jesus disse, o que eu chamo para minha obra, este aí vai ser muito usado para pregar por gentios e para os reis. E você vai ficar se retraindo de levar essa palavra por timidez, por estar fazendo a vontade daquele que não serve a obra do Senhor, não segue legitimamente esta palavra, e você vai ficar aí neutralizado, sabendo que você tem um chamado. Veja como foi esse cara, esse Saulo. Ninguém poderia acreditar nele pela trajetória, pelo passado dele. Mas ele foi verdadeiramente muito usado. E a Bíblia toda menciona tantas obras que ele contribuiu na história do Evangelho de Jesus. Você está contribuindo, você pode contribuir, você deve continuar. Nada deve lhe impedir, a menos que seja a vontade de Deus. Mas se a vontade de Deus for de você continuar, continue. Veja que Saulo, quando ele pregava, os que seguiam a Jesus, né, os que eram crentes, estavam confabulando para prender e matar Saulo, porque não acreditavam nele. Queriam que Saulo fosse expulso desta obra. Mas se esta obra é chamada por Deus, nada tema, vai em frente. Chegou ao ponto de onde Saulo estava, aquela casa ter que ser vigiada a porta, porque eles queriam invadir ali para matá-lo. Teve que ir até o Saulo ser colocado dentro do cesto e descido numa corda pela muralha para poder escapar da perseguição que queriam matá-lo. E assim foi. Então, este evangelho de Deus, ele é sempre, 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 toda a trajetória dele, daqueles tempos até hoje, com perseguição,
Todos eles temiam. Quando Saulo estava ali pregando, então um cara chamado Barnabé pegou o Saulo consigo, levou aos apóstolos e explicou o que tinha de fato acontecido com ele, o que Jesus tinha feito com ele, o que ele fazia, pregava com, com ousadia, com desenvoltura a palavra de Deus por onde ele passava. E assim o evangelho foi somando pessoas. Justamente Deus conta com você. Ele quer somar mais e mais pessoas para levar esse evangelho. A seara é grande, mas o número de pessoas que estão prontas para serem usados para o evangelho, para levar essa palavra, aí é um número muito pequeno. Muitas pessoas têm fome e não tem quem leve esse alimento, que é a palavra de Deus, legítima, genuína, como é o título desse programa. Então, entre todos, o apóstolo Pedro vai ali, passando, encontra um cara chamado, entrou numa casa de um cara chamado Enéas. Esse cara estava 8 anos paralítico ali na cama. E Paulo disse, Jesus veio te curar, Enéas. Pega o seu leito, te levanta. Imediatamente ele se levantou e foi curado. Então, esse evangelho é um evangelho de maravilha. Para onde se vai a palavra, esta palavra tem poder, tem poder por onde vai. Aí, em outro local, ali noutra cidade, estava muito doente uma mulher chamada Docas, e Pedro estava em outro local. 2 membros daquela cidade foram ao encontro de Pedro. Pedro, bora ali na casa da Doca, que está muito mal. E essa Doca, ela, quando ele chegou lá, ela já estava morta. Ali, colocada, sendo velada, né? E quando Pedro chegou ali, aquelas senhoras viúvas choravam muito em prantos e mostravam roupas que a Dorcas fazia, costurava e dava. Era uma mulher de muita oração, de muita caridade, mas naquele instante, quando Pedro chegou, ela já estava morta. Então Pedro pediu que todas saíssem daquele local onde que estava sendo velada a Dorca, e ali ele se ajoelhou, orou e disse, Dorca, levanta. Dorca abriu os olhos, se sentou, ela olhou para Pedro e Pedro deu a mão a ela, ela se levantou e chamou aquelas senhoras todas ali para ver a maravilha que Deus operava através de Pedro e de todos que seguiam. E essa notícia foi espalhando por onde ia. Então, esse é o evangelho verdadeiro de Cristo. Tinha um homem também, centurião, que ele era conhecido. Era um centurião importante, que ele estava orando e ele teve uma visão de um anjo. E o anjo dizia para ele,
com aquele vestes resplandecente, o anjo dizia para ele: Cornélio, manda buscar lá na outra cidade Pedro, para que ele venha aqui trazer a palavra de Deus para vocês. Cornélio mandou 2 empregados domésticos dele, junto com um soldado que era um bom homem, bom soldado, e mandou que eles fossem na outra cidade buscar justamente Pedro. E quando eles foram lá na outra cidade, estava o Pedro, e Pedro teve um estado de êxtase. E nesse momento que Pedro teve esse êxtase, ele viu como se fosse um lençol. O céu abriu e ele viu como se fosse um lençol descendo do céu até ali próximo a ele. E ele via dentro do lençol, puxado pelas 4 pontas, descido pelas 4 pontas, e ali ele via muitos animais da terra, muitos quadrúpedes, muitos répteis e muitas aves. E ele não sabia o que significava isso. E o lençol fora recolhido ao céu. E ele ficou ali orando o que significara isso. E nesse momento chegam aqueles homens do centurião Cornélio. E Pedro ouviu o Espírito falar que eles estavam ali, que poderia ir para que houvesse a obra do Senhor. Então, Pedro vai com esses servos do centurião, vai para outra cidade, ao encontro do Cornélio. E lá, quando chegou na casa do Cornélio, Cornélio se prostrou diante dele, aos seus pés. Ele: não, peraí, levanta, rapaz. Eu sou um homem igual a você, não é para você me adorar. Então, conduziu Pedro para dentro da casa dele, do Cornélio, e lá Pedro já encontrou o Cornélio, os parentes deles e os amigos íntimos de Cornélio. E ele de pronto já foi reclamando: olha, não é legítimo isso, que o povo de Israel se junte ou te aproxime daqueles que não são israelitas. Aí, por que você me chamou aqui, Cornélio? Cornélio explicou a visão que ele tinha. O anjo pedindo que ele fosse ali para falar para o povo do Cornélio. E nesse momento, ele também explicou que tivera a visão lá onde ele estava, do lençol, com vários animais ali dentro do lençol. E esta voz que, quando ele baixou aquela visão do lençol, disse: Pedro, mata e come. Ele diz: não, senhor, de jeito nenhum. Eu não vou comer coisa que é comum e que não é pura. E dali ele falando isso, o Espírito Santo desceu sobre aquelas pessoas e todos ali foram batizados, igualmente foram os apóstolos anteriormente, com línguas de fogo, e eles operaram, e eles oraram em línguas. Todos que estavam ali, tantos que acompanharam
o Pedro até lá, alguns, parece que eram 7 acompanhando Pedro, e todos que estavam com Cornélio ficaram maravilhados. Então, ele entendeu aquela visão que ele teve. Ou seja, quando disse, mata, porque eles não. Ele respondeu, porque eles não são puros. Aí Deus disse, na voz, o que eu abençoo, que eu chamo, não é comum, nem é impuro. E ele entendeu que ali aqueles que não eram israelitas, eram gentis, que receberam o Espírito Santo também. Ou seja, o Espírito Santo fora derramado, não tão somente para um grupo de pessoas ou um tipo de povo, mas ele quis dizer exatamente que era para todas as pessoas. Então, vocês se lembram na época da Copa, em que o técnico na ocasião era o Zagallo. E o povo não estava satisfeito com o desempenho da seleção brasileira naquela ocasião. E Zagallo virou para a câmera e disse: vocês vão ter que me engolir. Ou seja, vocês vão ter que me aceitar. Então, esse comer na visão de Pedro teve, ou seja, vocês vão ter que engolir. Essas pessoas que somos nós, que já fizemos nossos erros, aquela patotinha dali dos sumos sacerdotes, daquelas patotinhas das igrejas, daquela patotinha que bajula o pastor, daquela patotinha de irmãos que acham que são melhores que o outro, vão ter que nos engolir. Porque se nós fomos chamados por Deus, é o que é suficiente. E é porque nós fomos purificados. Quando eu chamo, diz a palavra, os meus que eu chamo não serão comuns e não serão impuros. Então, glórias a Deus que eu acho que nem esses pastores, nem aqueles sumos sacerdotes, nem a patotinha da igreja não podem limitar o poder de Deus. Quando ele chama verdadeiramente, nós somos nova criatura. Nós recebemos o batismo de Jesus e do Espírito Santo. Então, o poder de Deus opera em cada um de nós. Eles pegaram, vamos dizer que aqui fosse um lençol, certo? A visão de Pedro, ele viu como um lençol descer do céu e ele sendo assim descido, segurado pelas 4 pontas. Seria isso mais ou menos uma trouxa. Não é assim que faz uma trouxa? Eu via naquelas épocas que minha mãe botava as roupas nossas para serem lavadas por uma senhora lavadeira. Ela juntava o lençol pelas pontas, colocava ali dentro daquele lençol o que estava sujo. Aleluia! Isso que estava sujo, quando voltava limpinho, a sujeira saía. E é isto que esta palavra genuína fala. Quando Deus chama, quando o Espírito Santo trabalha, já é uma nova criatura. E tudo aquilo que fez de errado já não tem mais. Então, não poderá ser mais chamado de impuro. Aquilo que Deus purificou
não considere comum. Você é comum? Não. Você é incomum. Você é escolhido. Você é chamado. Isso é uma primazia na vida de nós. Será que quando na visão de Pedro, aquele lençol que desceu sendo descido do céu na visão, segurado pelas quatro pontas, e tinha ali vários animais. Aí a gente traz para a vida do dia a dia. Será que ali dentro tinha veado? Será que tinha anta? Viado significa homossexual. Anta, pessoa que não tem cabeça. Porco, aquela pessoa que é suja. Galinha, aquela mulher que vive na promiscuidade. Cobra, aquela pessoa braba. Jacaré, tu é um jacaré, quer dizer, aquele matuto. Você é burro, é aquele que não tem a inteligência boa. Seu cavalo, aquele que é grosseiro. Sua perua, aquela que gosta de se enfeitar. Sua vaca, aquela mulher que não se respeita, vive aí de um para outro. Grilo, aquela pessoa que fica falando direto. Seu cachorro, quando a pessoa quer falar mal de uma pessoa. Seu gato, aquele que é bonito, né? Então, esses quadrúpedes, esses répteis, todos certamente estavam ali dentro daquela trouxa. Você entendeu? Todos que tiveram passado de comportamentos como se vulgariza com essas denominações, certamente é essa palavra que o Espírito Santo, quando disse na visão a Pedro, o que Deus purificou não está mais sujo, não é mais comum. Que maravilha! Então aquelas pessoas se sentem melhores do que as outras, que discriminam, que não põem em prática esse evangélico verdadeiro e continua apontando o dedo para a perua, para a galinha, para o porco, para todas as denominações. Mas o que vale é você saber no seu coração se você já teve, porventura, alguma denominação maculosa pelo seu próprio histórico de vida pregressa e agora está verdadeiramente com Cristo, glórias a Deus. Glórias a Deus. Então, este é um evangelho que todo mundo deve seguir. Então, nisso ele diz aqui, nesse evangelho, aquele que ele chamou não é mais considerado comum ou impuro. A verdade de Deus é que ele não faz mais acepção de pessoa. Então ele quis dizer assim, que o Espírito Santo, quando ali na casa do Cornélio, ele foi derramado sobre os circuncidos e sobre os incircuncidos, ou seja, os que eram israelitas e os gentios, ou seja, esse Deus está chamando e derrama em todos, todos não importa o seu histórico, mas arrependei-vos. Ou seja, volta atrás, não faz mais os erros que cometia. Você entende? Então, esse é o evangelho. Meus amigos, eu quero desejá-lo que Deus te abençoe grandemente, grandemente, que esta palavra toque seu coração, teu espírito, que te abençoe, abençoe a tua família. Não podemos fazer de conta que seguimos a Deus, mas pôr em prática o que você mesmo não acha que seja certo. Mas se a palavra lhe diz, confere isso que está escrito, e isso tudo que a gente falou aqui,
está justamente nos Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo do 10 até o 11º. Capítulo 10 e 11º. Leiam se tiver alguma dúvida. Que Deus te abençoe. Até terça-feira com o programa A Palavra Genuína, diretamente aqui da Rádio Gael, para esse Brasil e o mundo. Quiser ser um ofertante desta obra, a chave do Pix é 829-9143-7271. Pedimos a você fazer o joinha, incentivar esse programa, clicar ali no sininho e se inscrever no nosso programa, gente. Isso não pode passar assim, não. Quantos programas, quantas besteiras são postadas e a gente às vezes dá joinha. Mas isso aqui é uma verdadeira palavra de Deus. Irmãos, incentive aí, ok? Grande abraço, Deus te abençoe.